Fala galera, beleza? Nessa aula a gente vai aprender como é que a gente vai provisionar o nosso ambiente de trabalho todo de forma automática. Então vamos ver aqui como é que a gente faz para levantar nossa máquina de forma automatizada, tá certo? Eu vou abrir aqui o meu explorador de arquivos do Windows. O que eu preciso fazer? Vou criar uma pasta nova. Vou chamar aqui de Task Manager API. É onde a nossa máquina virtual vai estar, onde ela vai ficar, nosso Vagrant File vai ser iniciado aqui dentro. Só o que acontece? Eu tenho um arquivo, vou mostrar para vocês aqui na minha área de trabalho, um arquivo chamado setup.sh. Eu deixo ele bem separadinho aqui, que é ele que vai fazer a mágica para a gente, beleza? Agora eu vou abrir o meu terminal, só que eu vou abrir meu terminal dentro da minha pasta de trabalho, beleza? Então bora voltar aqui para minha pasta. Vou clicar duas vezes na pasta que eu acabei de criar e aqui dentro vou clicar com o botão direito um Git Bash Here. Para quem está usando o Windows e fez a configuração do Git Bash, estou aqui dentro da minha pasta, roda aqui o Vagrant init e passa o nome da máquina da box que você quer utilizar como base. No caso aqui eu vou utilizar Ubuntu Xenial 32, tá bom? Se apertar Enter, o Vagrant vai gerar o seu Vagrant File na sua pasta de trabalho. Se você der um ls aqui, você vai ver que foi criado um Vagrant File lá. E aí, beleza, eu estou com o meu arquivo Vagrant File aqui criado, certo? Eu vou abrir esse Vagrant File já no meu Visual Studio, que está aqui previamente carregado. Vou abrir essa pasta como uma pasta de trabalho. Você vem aqui, File, Open Folder, localiza o diretório que você quer abrir. No meu caso aqui, o Task está escrito errado, agora que eu estou vendo aqui que esse task está errado, está text. Isso aqui não está certo, né? Então vamos corrigir isso aqui. Task Manager. Agora sim. Beleza. Task Manager API. Clico duas vezes. E agora eu vou utilizar dentro do meu Visual Studio Code, essa pasta como uma pasta de trabalho. Aqui eu já vejo o Vagrant File, você vê aqui um íconezinho do Vagrant. Então, se eu digitar aqui um Vagrant Status, ele vai me dizer que a máquina nem foi criada. Vou voltar aqui para o Visual Studio e abrir o meu Vagrant File. Aqui eu vou configurar para ele mostrar esse arquivo, né, um arquivo do tipo Ruby. Então, eu vou indicar aqui para ele melhorar aqui a colorização para a gente, tá certo? O que a gente vai fazer aqui, galera? O que a gente vai fazer é o seguinte: se você olhar aqui embaixo, tem um comentário explicando que você pode utilizar scripts de provisionamento de máquinas, né? Que você pode utilizar o Puppet, o Chef, o Ansible, o Salt, e você pode utilizar também códigos em Shell Script. Você pode, o Shell Script é justamente o código que você utiliza lá no terminal para instalar o apt-get install, o git, alguma coisa dentro do terminal na sua máquina virtual. Então, isso aqui é o Shell Script que a gente vai trabalhar diretamente aqui para provisionar a nossa máquina, certo? Vou descomentar essa linha e você vê que tem um template aqui já pronto para você utilizar. Se você mantiver isso aqui descomentado e rodar um Vagrant App numa máquina que nunca foi inicializada, que é o caso dessa máquina virtual aqui, quando o Vagrant inicializar a máquina, dentro da máquina ele vai logar na máquina para você e vai executar, ou seja, ele vai atualizar a nossa lista de pacotes do Ubuntu e depois ele vai instalar o Apache. Esse "-y" aqui é porque, como a gente quer automatizar o processo, você vai simplesmente passar um tracinho aqui, o Y, e ele já vai entender que você já confirmou que você quer realmente instalar o que está sendo informado aqui no comando, beleza? Então é o seguinte, a gente não vai utilizar esse padrão. Esse padrão aqui é o chamado padrão inline, que você, dentro do próprio Vagrant File, você informa qual é o seu script de provisionamento, e não é desse jeito que a gente vai trabalhar, certo? No nosso caso, pessoal, a gente vai informar um arquivo externo que o Vagrant deve carregar aqui dentro e executar o que está nesse arquivo externo, que é justamente aquele arquivo lá que eu te mostrei logo no início. Vou voltar para aqui para minha área de trabalho, esse setup.sh. Vou copiar esse arquivo, recortar ele daqui e jogar ele na minha pasta aqui dentro, colar aqui dentro. Eu vou abrir esse arquivo para vocês darem uma olhadinha no que é que tem nele, tá certo? Esse setup.sh
é justamente a receita que a gente quer que o Vagrant execute para a gente quando a nossa máquina for provisionada. Ou seja, eu quero que ele faça uma série de passos aqui para configurar minha máquina antes de eu abrir, antes de eu começar a trabalhar na minha máquina, já deixar minha máquina pronta para mim. Eu vou explicar para vocês o passo a passo desse arquivo para vocês entenderem melhor. Antes, eu vou dar uma diminuída aqui na fonte para poder caber tudo na tela e ficar mais fácil de visualizar. Aqui em cima, eu estou criando variáveis. Quando você cria essas variáveis aqui, você consegue utilizar essas variáveis dentro do seu script. Esse comando echo é porque quando você estiver rodando a sua máquina virtual, executando aqui o Vagrant App, ele dá uma série de saídas aqui em texto no nosso terminal, informando o que é que está acontecendo, o que é que ele está fazendo, se houve algum problema, se você esperar alguma coisa que está sendo instalada. Então, quando você dá um comando echo, você está escrevendo alguma coisa na tela, tá? Isso aqui foi só uma firulinha que eu coloquei para vocês entenderem no decorrer do provisionamento o que é que está ocorrendo, o que é que está acontecendo, certo? Esse eco vazio aqui é só para ele pular uma linha na tela e esse eco, esses traços aqui é para ele dividir a tela, para seccionar ali a tela melhor, para a gente poder visualizar. E ele vai dizendo para a gente o que é que ele está fazendo a cada passo desse daqui, certo? Aqui eu agrupei várias tarefas dentro dessas seções aqui. E a primeira parte eu estou atualizando o sistema operacional. Aqui embaixo, instalando e configurando o Git, tem um passo a mais aqui que eu coloquei, que é esse add repository aqui, certo? Porque eu percebi que a versão do Git, o Git que estava sendo instalado era um pouco antigo, então para eu pegar uma versão um pouco mais recente, eu adicionei esse repositório aqui extra, para quando ele for rodar o comando git apt-get install git, ele buscar desse repositório que tem umas versões mais recentes. Não tem a última versão, mas está muito mais próximo da última, certo? Então é isso. A linha 22 ele adiciona um repositório a mais aí para a gente. O sudo apt-get update para ele poder atualizar nossos pacotes, que a gente adicionou um repositório novo, a gente atualiza tudo lá no Ubuntu e depois sim eu chamo o Git, install Git no apt-get para ele poder instalar o nosso Git, certo? Aqui eu configuro o global user, passando aqui Git username e depois o Git e-mail. E aqui embaixo eu estou instalando as dependências do RVM e do Ruby, né? Você lembra que a gente instalou uma série de pacotes adicionais que são importantes para a gente instalar tanto o RVM quanto o Ruby. Vou dar um tab aqui para dentro só para agrupar melhor. Essa barra aqui investida no final significa que eu quero continuar a linha, certo? Eu estou quebrando a linha, mas eu não quero que interprete isso aqui como se fosse um enter lá no meu terminal, né? Como se fosse um outro comando, como se o comando acabasse aqui. Não, aqui ele vai verificar que existe uma barra invertida, então ele vai automaticamente juntar o que estiver aqui embaixo com o que terminou aqui em cima. E aqui essa barra invertida novamente, ele vai juntar essa terceira linha com essa segunda linha aqui. Então é como se fosse uma linha única no final das contas aqui para o nosso interpretador de comandos, tá certo? Aqui embaixo estou instalando e configurando o RVM. Em seguida estou instalando e configurando o Ruby na versão que está aqui, Ruby Version. Se eu voltar aqui para cima, eu defini aqui o Ruby Version na versão 2.4.0 e o Rails Version na versão 5.02, tá bom? Então vou descer novamente aqui e aí você vê que aqui eu estou instalando, chamando o RVM install, passando aqui o valor que está na variável, no caso 2.4.0, tá? E aí chamo o RVM use, ---- default, ou seja, eu quero utilizar essa versão como uma versão default. Esse touch vai criar lá dentro da pasta do usuário principal um arquivo chamado .genrc. Tá? O que é que esse arquivo genrc faz? Aqui você pode definir algumas configurações padrões na hora que você estiver executando alguma tarefa referente às gens do Ruby, certo? No caso, eu estou passando aqui gen ---- no rdoc ---- no ri. Esse no rdoc significa que quando eu instalar uma gen, eu não quero que instale para mim a documentação da gen e nem um programinha extra aqui que é para a gente abrir a documentação offline, tá? Então isso aqui é só para evitar quando eu for instalar uma gen manualmente, como eu faço aqui com Rails, eu chamo aqui gen install Rails, eu não quero que ele traga para mim a documentação do Rails para eu ter acesso offline, porque para mim não interessa, eu não faço acesso offline, então eu não quero que ele traga junto, porque é mais pesado, demora mais para baixar. Então eu já passo aqui uma configuração padrão para ele não trazer
nenhuma documentação quando eu instalar uma gen na mão, ok? Você pode deixar ou não, levar o seu encargo. E aqui eu estou simplesmente dando um eco, só que nesse caso eu estou passando um operadorzinho aqui, no qual estou indicando o seguinte: isso aqui, em vez de sair na tela, eu quero que saia, entre aspas, no caso vai ser incluído, né, nesse arquivo genrc. Ele aqui foi esse touch para criar um arquivo genrc vazio, ou ele verificar se já existe ele não vai criar nenhum. E esse echo aqui ele vai inserir uma linha extra nesse arquivo com essa informação que está dentro da aspa simples aqui, esse gen, no rdoc, no ri, tá bom? Então esse arquivo aqui, quando for rodar um comando gen, ele vai ser verificado para ver se tem alguma configuração padrão aqui na hora que executar alguma gen, algum procedimento em relação às gens, e nesse caso vai ter somente essa linha aqui, que é para evitar que instale a documentação localmente, offline, né? Aqui depois eu estou configurando o Rails na versão que eu especifiquei lá em cima. Estou configurando o Node, instalando aqui o Rails na versão específica. Aqui até o Node eu deixei configurável para você, tá bom? Você pode especificar uma versão diferente do Node. No caso aqui eu estou especificando a versão 6, mas tem a versão 7 já disponível. E você pode escolher a que você acha melhor. Eu sugiro deixar na 6 mesmo. Aqui também tem um detalhe que é o seguinte: quando você está instalando o MySQL, aparece para você aí um prompt, né, do MySQL pedindo para você informar uma senha para o usuário root. Então eu não quero que apareça nenhum prompt para mim quando eu estiver fazendo o provisionamento automático da minha máquina virtual, tá bom? Eu quero que ele já saiba qual é a senha e já insira lá para mim, então deixa já pronto aí, não quero ter que fazer nada. Eu quero tomar meu café e voltar, tá tudo pronto. O que é que eu faço aqui? Eu vou instalar esse debconf aqui, é um pacote que você utiliza dentro do Debian para configurar algumas respostas automatizadas. No nosso caso aqui, a gente está inserindo, a gente está chamando esse comando debconf set selections, inserindo dentro do nosso debconf umas respostas automatizadas. Então, como é que funcionam essas respostas automatizadas? Você vê aqui que tem um padrão separado aqui por espaços. Eu tenho a primeira parte, a segunda parte, a terceira e a quarta. Ou seja, são quatro partes aqui separadas por espaços. O que são essas partes, essas seções aqui dentro dessa string? A primeira é o programa que vai executar, o dono, né, que vai executar uma pergunta para mim. No nosso caso, quando eu estiver instalando o MySQL Server, ele vai me perguntar, nesse caso aqui, ele vai perguntar qual é a senha do usuário root. Aqui, essa segunda parte aqui é a pergunta que é feita. Então, o MySQL Server vai perguntar qual é a senha do usuário root e eu vou passar essa informação aqui no tipo password. Você tem tipos aí booleanos, strings, eu não vou detalhar isso aqui, mas é só para você saber que eu estou especificando que o tipo da resposta que eu vou passar é um password e o password é esse daqui, essa variável aqui que eu configurei lá em cima, aqui em cima com 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom? Vou descer novamente aqui. Então, a primeira pergunta que o MySQL faz é qual é a senha do usuário root. Eu vou especificar uma resposta aqui como do tipo password com o valor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é como se fosse uma concatenação de string, tá bom? Na hora ele vai interpretar o que está na variável e jogar dentro dessa string aqui para mim o valor da senha do MySQL, certo? E aqui é o Almazanche, que é uma ferramentazinha aqui que ele dá uma turbinadinha de leve no nosso terminal, dá uma melhorada visualmente, dá um colorido diferente. Quando a gente estiver trabalhando com as pastas aí, monitoradas pelo Git, ele também dá uma melhorada nessa parte de visualização dos branches que a gente está trabalhando. Então, esse arquivo tem que ser executado aqui dentro do Vagrant File. Essa configuração, apesar de parecer grande, tem gente que faz configurações muito maiores do que essa. Inclusive, por isso, eu vou até abrir o explorador de arquivos para ficar mais fácil de entender. Eu vou criar uma nova pasta aqui dentro e o meu setup.sh eu vou colocar aqui dentro. Tá? Eu não vou deixar ele aqui na raiz do projeto, porque ele pode ser muito maior, a gente pode querer dividir esses arquivos, então esse arquivo em arquivos menores para organizar melhor o nosso provisionamento. Então eu vou colocar esse arquivo aqui dentro, antes eu vou ter que fechar ele aqui no Visual Studio para não dar problema. Eu vou jogar ele para cá. Beleza, está aqui dentro, vou voltar aqui para o meu Visual Studio Code, tá? Esse arquivo, apesar de ser grande, como eu já falei,
ele pode ser muito maior. Você poder ter um arquivo só para configurar banco de dados, caso você quisesse configurar o MySQL, o Postgres. Então, se você tivesse uma configuração maior, você dividiria esse arquivo em arquivos menores e dentro do setup SH você simplesmente incluiria, fazer como se fosse um include que a gente vê no Ruby, no PHP, né? E aqui dentro ele executaria os arquivos menores. Então, no Vagrant File você chama um arquivo setup e o setup teria, incluindo aqui dentro, outros arquivos para serem executados, certo? Deixa eu voltar para o Vagrant File aqui para a gente concluir e ver o nosso provisionamento funcionando. O que é que você vai fazer aqui? Você vai apagar tudo até aqui. E aqui você vai passar um parâmetro adicional, aqui uma configuração path, né, que é onde está o arquivo de provisionamento que você quer utilizar. Em vez de usar a configuração inline, eu quero utilizar um arquivo externo. Onde é que está esse arquivo? Você está dentro da pasta do diretório principal e dentro dessa pasta eu criei uma outra pasta chamada provision. Então você informa aqui o diretório provision barra o nome do arquivo, no caso setup.sh, certo? Então o Vagrant vai procurar nesse arquivo a nossa configuração de provisionamento, nosso script de provisionamento. Só que eu vou passar um outro parâmetro aqui, que é o privileged. Vou passar aqui false, tá? É uma flagzinha que você informa no Vagrant que você não quer executar esse arquivo, esse script de provisionamento no modo sudo, né? No modo superusuário, como administrador. Você não quer ter privilégios garantidos para você. Você vai executar como um usuário normal. Por quê? Porque quando eu quiser ter privilégios, eu vou passar aqui na frente do comando o sudo. Tá? Mas por padrão, eu não quero que seja essa opção habilitada para mim. Tá? Porque tem configurações aqui que, se você fizer dessa forma, quando você entrar na sua máquina com o seu usuário Ubuntu, você vai ter problemas para executar determinados arquivos, determinados programas que você instalou, porque ele foi instalado no modo sudo. Então, a gente vai executar o default com privilégios falsos, tá bom? A opção privilegiada aqui, falso, ok? Beleza. Antes de dar início aqui ao Vagrant App, eu vou liberar uma porta aqui que a gente utiliza, né, dentro dos nossos projetos em Ruby on Rails, que é a porta 3000, tá bom? Então vou liberar aqui a 3000. Então basicamente é isso que você precisa fazer para ter o seu Vagrant File funcionando com o provisionamento automático configurado aqui, com todas as configurações que a gente precisa fazer iniciais na nossa máquina, tá certo? Agora vamos ver na prática o que é que a gente faz. Vou abrir aqui o nosso terminal novamente. E agora eu simplesmente vou rodar o comando Vagrant App. Esse provisionamento só vai acontecer na primeira vez que você rodar o Vagrant App, ou seja, uma máquina que está zerada. Se você quiser forçar o provisionamento novamente, depois que a máquina já foi iniciada uma vez, a primeira vez, você precisa informar o parâmetro -- provision. Então vou apagar aqui essa opção e vou rodar o Vagrant App na minha máquina, tá certo? Vou diminuir aqui um pouquinho o terminal para a gente poder ver melhor na hora que dá a saída, não ficar quebrando muita linha. Aqui, galera, foi até bom dar esse tipo de erro para a gente poder ver que realmente a gente às vezes acaba comendo bola. Aqui ele está falando que não existe uma máquina Ubuntu Zen ao 32, porque de fato não existe, é Ubuntu, tá? Então eu vou abrir aqui o meu editor e alterar o meu Vagrant File aqui, ó. Simplesmente faz isso. Não precisa entrar em desespero, tá bom? Abriu o Vagrant File, corrigiu aqui o nome, salvou, volta para o terminal, vou limpar aqui minha tela e executa novamente o Vagrant App, beleza? E o que ele vai fazer? Ele vai copiar a box, vai inicializar uma máquina a partir dessa box, que é zerada, só o Ubuntu instalado, e rodar todas as configurações que a gente definiu aqui no nosso script de provisionamento, beleza? Eu recomendo depois que vocês dêem uma olhada nesse script com mais calma, que se vocês tiverem alguma configuração adicional que você queira fazer na sua máquina, coloca aqui, testa, vê se dá problema, vê se funciona. A maior parte das coisas que você faz diretamente no terminal, você pode fazer aqui o mesmo comando, sem nenhum problema, que ele vai funcionar. Qual é a ideia geral disso aqui? A ideia geral é a seguinte: você simplesmente pega esses dois arquivos, coloca no diretório novo, numa máquina nova,
abre no terminal e roda Vagrant App e já foi. Ele vai fazer para você tudo automaticamente e você pode adicionar configurações extras aqui, né, que sejam específicas aí para o seu ambiente de trabalho, certo? Ou até mesmo quebrar esse arquivo em arquivos menores, ou criar setups para versões diferentes de ambientes. Então, aqui está desse jeito, mas se você quiser fazer um setup para trabalhar com PHP, é o mesmo conceito. Você dá uma olhada como é que você instala um ambiente para PHP, o Apache, a versão do PHP, o MySQL lá, vai colocando no arquivo aqui como se fosse um roteiro de tudo que tem que ser feito. De fato é um roteiro, se você pegar isso aqui e rodar tudo na mão, vai funcionar do mesmo jeito. E você pode também ter uma alternativa que você pode gerar uma box, né? Você pode pegar essa box que você está provisionando aqui e gerar uma box em cima dela, né? Então você vê que esse config VM aqui, você baixou uma box Xenial 32 desse camarada aqui, o Ubuntu, dessa conta que tem lá no HashiCorp Atlas, mas você pode ter a sua própria box. Você baixou essa box, configurou do jeito que você quer, está com a máquina virtual do jeito que você quer, você pode gerar uma box em cima dessa box, né? E aí não precisaria desse arquivo. Mas, cara, nem se compara a praticidade que tem de você ter um arquivo de 5, 10 KB na mão que vai montar a sua máquina pronta para você e a flexibilidade que você tem, porque com a box você vai ter que ter arquivos grandes, que é um arquivo de 300, 400, 500 megabytes, 1 GB talvez, e aqui você tem a mesma coisa, porém com 5, 10 KB de arquivo e uma flexibilidade muito maior. Você altera aqui um detalhe que você queira, adiciona uma configuração a mais que você precise, ou comenta aqui algo que você não precisa. Não preciso configurar o Git. Você pega aqui, comenta tudo, já foi. Ele não vai rodar esse arquivo, esse trecho de código para você. Isso aqui não é necessário na sua máquina, no seu ambiente. Comenta ou apaga, não tem problema. Então você tem toda a flexibilidade de alterar a receita do seu ambiente de forma textual aqui, rapidamente, e o Vagrant vai se encarregar de provisionar para você, de disponibilizar a sua máquina com as configurações que você precisa, tá? Eu vou voltar aqui para o terminal, só para a gente já ir vendo a saída que ele deu aqui para a gente, tá? Inicialmente aqui são configurações do próprio Vagrant, tá bom? Isso aqui não é nada ainda referente ao nosso arquivo, até por isso que eu coloquei aqui como fins de aprendizado aqui, ilustração, esses ecos aqui para a gente saber quando é que entrou no nosso arquivo, tá? Depois, se você quiser, você pode apagar todos esses ecos aqui, porque não é necessário isso aqui, tá? É só uma firula visual aqui para facilitar a nossa visibilidade nesse meio aqui, é um monte de texto, tá? Então eu vou descer aqui um pouquinho. Tudo isso aqui ainda faz parte do próprio Vagrant, das configurações que ele mesmo faz na máquina virtual. Vou descer mais um pouquinho aqui. E aqui embaixo começa a brincadeira, tá bom? Aqui você vê já uma seção dizendo atualizando o sistema operacional. Vou voltar aqui para o texto, para o setup. E aqui você vê que é justamente o que a gente colocou e toda essa parte de atualização do sistema operacional está aqui dentro. Até começar outra seção, tudo faz parte daquela tarefa ali de atualização do sistema operacional. Então vou descendo mais aqui um pouco, rapidamente aqui, instalando e configurando o Git, a mesma coisa, ele baixa ali, coloca um repositório novo para a gente, depois instalando dependências do RVM e do Ruby, aqui ele está continuando na instalação. Eu vou pausar o vídeo porque o vídeo vai ficar muito longo se eu deixar aqui esperar ele fazer a instalação. Pode ser que na sua máquina demore 10 minutos para fazer, pode ser que demore 15, depende da sua internet, depende da sua máquina host aí, né? Se a sua configuração não for ruim, ele vai rodar rapidinho, 5, 10 minutos, 15, no máximo isso. É o tempo que você deixa ele fazendo para você tudo que você teria que fazer na mão, vai tomar um café e volta, tá bom? Eu vou pausar aqui, quando terminar eu continuo essa aula. Um abraço. Beleza, galera. A gente vê aqui que o Vagrant já fez toda a configuração que a gente precisa na nossa máquina. Vou ampliar um pouquinho aqui o terminal, só para a gente poder ver melhor. E vou logar a nossa nova máquina. E aqui você vê até que o terminal que a gente está utilizando, ele deu uma diferenciada, ficou um pouco diferente por conta do ZSH, né? Do OMSUSH que a gente instalou lá no script, nessa parte aqui final. Beleza?
voltar para o terminal. E aqui, se eu digitar git --version, ele vai me dizer qual versão do git está instalado, o ruby-v, o rails-v, o mysql -version. Tudo está instalado aqui para a gente, já configurado, pronto para ser utilizado, beleza? Então é isso, na próxima aula a gente já vai começar a desenvolver nosso projeto, inicializar um novo projeto em Rails, utilizando o padrão aí, Rails API Only Application, que é uma aplicação apenas para API, e seguir dando andamento aí no nosso programa de gerenciamento de tarefas que a gente vai desenvolver, beleza? Aguardo vocês aí na próxima aula. Valeu, um abraço, tchau, tchau. Essa aula que você assistiu faz parte de um curso completo onde eu ensino a criar uma API com Ruby on Rails, um front-end usando o Angular e um aplicativo móvel usando o NativeScript. Na descrição desse vídeo eu coloquei um link com um cupom de desconto para você que acompanha o nosso canal. O cupom é DESCODIFICANDO, mas caso você não queira comprar o curso, todas as quartas e sábados serão liberadas novas aulas desse curso gratuitamente aqui em nosso canal. Se inscreva em nosso canal e clique no sininho para receber um alerta sempre que a gente postar novos vídeos. Não esqueça também de dar like nesse vídeo porque isso nos motiva a continuar com esse trabalho e fortalece a divulgação do nosso canal.